montava-se uma estrutura Nossa. para o culto e depois desmontava tudo. E nisso a gente via o pastor Bruno assim, ele pegava fazer o carro dele de um carro de carreto. É Porque verdade. aquele tanto de caixa, aquele tanto de coisa, tudo para manter esse negócio excelente para impactar vidas e fazer pessoas viver algo novo. E aí, irmão, surgiu uma proposta da gente ir para Rui Barbosa. Eita glória! Oh, Jesus! Gente, mas eu não sei. Não dá para esquecer. Eu posso falar tudo aqui, mas não dá para esquecer da Rui Barbosa. Porque pastor Bruno, com a visão gigante para viver coisas grandes, de repente surgiu um espaço pequeno, um lugar feio, eu perguntava o que isso aqui tem a ver com o pastor Bruno e com o que Deus está fazendo neste lugar. Quando nós chegamos lá na Rui Barbosa, a realidade daquele lugar era assim, de gente, como que a igreja vai ser aqui? E ali o pastor Bruno chegou, gente, vamos mudar tudo. E aí todos os voluntários, meu Deus, né? O que a gente vai fazer aqui? Como que isso vai mudar? Ele, não, vai acontecer aqui. O que Deus tem para fazer neste lugar vai ser muito poderoso. Então ele sempre estava ali nos trazendo um incentivo, né? Que era possível aquilo que estava sendo gerado no coração dele ser real naquele lugar. E foi isso que aconteceu. Não só na questão espiritual, mas também nós vimos de forma material o que Deus fez naquele lugar. Todo canto que tinha naquele lugar foi adaptado para a presença de Deus, para que o Senhor fizesse parte daquele ambiente. E eu acho que o que define também o pastor Bruno é que ele transforma propósito em algo realizável. Ele transforma algo que às vezes a gente almeja, que a gente almejava como igreja, mas ele também traz todo mundo para o trabalho, para a mão na massa. E aí convocando já essas pessoas que estavam ali ainda se adaptando com a realidade da igreja, conhecendo a igreja, mas convocando essas pessoas para fazerem parte desse propósito, né? E eu lembro da gente indo para Rui Barbosa para a gente organizar a parte da limpeza, a gente preparando até o ambiente onde seria o kids da igreja para receber as crianças já com muita excelência desde os primeiros cultos. Excelência realmente é uma marca do pastor Bruno. Quando o pastor Bruno olhava, ele já falava, olha, aqui a gente vai fazer isso. Porque, olha, isso é uma questão, gente, que muitas vezes a gente olha para aquilo que é desafiador. E a gente só vê o desafio. Mas você está com a pessoa visionária, é diferente porque a pessoa olha e enxerga algo diferente no lugar. E o povo tudo limpando. E o povo limpando. O povo na fé. O povo decidido a fazer, o povo limpando. Mas, gente, reformava tanto o lugar e o lugar não ficava pronto. Quanto mais tirava sujeira, eu falava, pastor Bruno. Eu chamei, nessa época a gente já tinha nascido o grupo de intercessão. Eu chamei os intercessores e falei, gente, o pastor Bruno não pode saber disso. Mas nós vamos orar em algo aqui para Deus nos arrancar. E sabe quando Deus arranca de um ambiente que não deixa nem raiz, nem amo? Vai acontecer dessa forma aqui. E querendo ou não, né, pastor, apesar de todo esse trabalho, de toda essa força-tarefa, a Rui Barbosa se tornou um lugar habitável, né, perto de onde a gente entrou, de onde a gente viu. O pastor Bruno realmente, junto com a ajuda de todos, mudou a característica, mudou aquele ambiente, mudou a forma ali do ambiente e se tornou um lugar que é onde a gente ficou durante... Acho que não foi mais do que um mês. Um mês, mais ou menos. Eu acho que não foi mais do que isso. Mas, de repente, pastor Bruno fala, vamos sair daqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Para onde é que nós vamos agora? Quando eu pensei que seria já o lugar que a prova teria vencida, que a gente já ia para um lugar grande, amplo, assim, um lugar em uma localidade excelente. Irmãos, nós fomos para Marquês de Itu. Quando nós tivemos o primeiro encontro, aí ele já todo feliz, olha aqui vai ser assim, vai ser desse jeito. E aí quando reúne todos os voluntários, aquele tanto de gente ali,
Aí uma irmã levanta e fala: pastor, aqui é conhecido como boca do lixo. Meu É Deus. verdade. Gente, quando eu ouvi aquilo, chegou a me dar um frio da barriga. Quando nós chegamos lá, aquele lugar era bem mal frequentado, tinha boates, né? Muita gente por perto, assim, porque era drogas, essas coisas aqui. E a partir do momento que o pastor Bruno foi para lá, eu acho que foi bem transformado, porque as pessoas começaram a trabalhar com evangelismo naquele lugar. E aí a gente foi conhecer quantas pessoas oprimidas. E começou os cultos, um 10 da manhã, outro meio-dia, outro às 17, outro às 19. É. E culto, e o povo chegando, e Deus operando, e uma maravilha. Aí pronto, a gente começou a viver um tempo assim, muito abençoado, em um lugar totalmente improvável. Improvável. É verdade. E eu lembro, pastor Marcelo, de um culto lá, lá já não estava mais comportando. Verdade. O espaço, o local que no começo era grande, começou a ficar pequeno, né, Fernanda? E eu lembro de um culto que o ar não comportou tanto de gente que tinha ali naquele lugar. Ficava tão cheio, tão lotado o templo, que teve um tempo que o pastor Bruno teve que chamar as pessoas para sentar lá perto do altar. Fernanda e Chiquinho, e uma coisa ficou muito claro ali: aquilo que era a boca do lixo começou a se tornar a porta do É céu. verdade. Foi. Quantas pessoas resgatadas, É verdade. quantas pessoas salvas naquele lugar. Quando o pastor Bruno apresentou, olha, encontramos um novo espaço, um novo lugar que conseguiu fechar o contrato. Assim a gente já todo mundo celebrando aquela maior festa. Foi algo muito poderoso naquele culto. Aí de repente a gente entrou em um recesso. Quando a gente volta à pandemia, meu Deus do céu, e agora? De repente eu recebo uma notícia do pastor Bruno: olha, não vai poder ficar ninguém na igreja. O pastor Bruno, durante a pandemia, ele se mostrou ainda mais um pastor cuidadoso e preocupado com suas ovelhas. Em nenhum momento ele deixou de dar apoio às pessoas da igreja. Ele teve um cuidado especial em preparar lives de oração. Né, as lives acontecendo no estúdio, aqui na igreja, né, pastor? E aí foi Marcelo? liberado uma porcentagem de pessoas para estar dentro de estabelecimento. Aí eu lembro que a gente usava metade da igreja para fazer os No cultos. meio da No reforma. meio da No meio da reforma. reforma. Os andaimes. Os andames, e entulhos, entulho, e E pó para todo lado, e a gente no meio. A nossa vida aqui em nossa igreja, com o nosso pastor Bruno, ganhou uma intensidade, né? Uma marca interessante na nossa igreja Pura Fé, no primeiro culto como Pura Fé, quando houve o acidente ali no estacionamento da igreja. E naquele dia, conhecendo o pastor Bruno, quase 10 anos, né? Mas naquele dia foi diferente porque a postura dele, com a pastora Vanessa, os nossos pastores, e o pastor Bruno, a postura de assumir aquela situação pastoral, de estar diante daquele cenário que era difícil, porque estava tendo um momento de transição como igreja, de repente acontece aquela situação do acidente, e eu preocupado com a Tati, tínhamos o culto à noite, e o nosso pastor Bruno, sempre muito disciplinado em questão de horário, culto, mas naquele dia ele deixou, como é o caráter dele, o que tinha, para mostrar como pastor que ele é, pastor de ovelha e principalmente de ovelhas feridas. Esteve comigo com a Tati, também deu assistência ao nosso irmão André, que também estávamos todos envolvidos nessa mesma situação. E eu fui depois do hospital lá para a casa dele, e lá ele tirou uma foto, colocou lá que é a vitória do povo de Deus, e aquilo marcou a gente também, acredito que marcou toda a nossa igreja, porque
O caráter ministerial de um pastor é que a ovelha tem que sentir o cheiro dele. E principalmente quando a ovelha está ferida por um ataque, né? E eu tive ali alguns dias com ele e, coitado, ele deve ter ouvido muita pregação, porque eu pregava para ele todo dia. Todo tipo de coisa que eu podia pregar. E ali estava um pastor cuidando das ovelhas e também de nos preservar e ao mesmo tempo proteger a igreja e continuar avançando no propósito ministerial. Como que foi para você, Viviane? O pastor Bruno, ele sempre foi, assim, um homem de Deus, um homem que a gente vê Deus na vida dele completamente. E nesse período mesmo do acidente, eu e o Lucas podemos, assim, ter sido cuidados com ele, com todo amor, com todo carinho. Então, assim, nós vimos esse cuidado não só do lado de fora, exteriormente, né, vendo, mas nós pudemos sentir esse cuidado. Então, o pastor Bruno é uma carta viva de Deus. Ele é um pastor de verdade. Não é o pastor da mídia, não é o pastor do Instagram, é o pastor de carne e osso. É o nosso pastor. Então, depois desse tempo aí, a reforma se concluiu. Sim. E Deus está realizando algo poderoso. Sabe o que eu vejo em tudo isso aí? Que isso é o pontapé inicial do sonho, do projeto. Porque ainda algo mais poderoso está por vir.